Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. O segundo livro dos Reis fica depois do primeiro livro dos Reis. É bom falar porque às vezes possa ser que alguém ficou em dúvida, né? O versículo primeiro a seguir, que assim diz: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, o meu marido, morreu, e tu bem sabes que o teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora veio um credor à nossa casa para levar os meus 2 filhos como escravos para pagamento de uma dívida. Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Dize-me o que tens na tua casa. Ao que ela prontamente lhe respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então ele ordenou: vai e pede para ti emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios, e não poucos. Depois entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite que brotar em todos os vasos, e coloque de lado os que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com os seus filhos, e começou a encher os vasos que eles lhes traziam. Quando todos os vasos estavam cheios, a mulher pediu a um dos filhos: traze-me mais um vaso. E ele replicou: não tenho mais vaso. Então o azeite parou de derramar. E em seguida ela saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus, que o orientou dizendo: pois agora vai e vende todo esse óleo puro, paga a tua dívida e vivereis em paz, tu e teus filhos, com o que sobrar dessa venda. Pode fechar a Bíblia, pegue na mão de alguém, por favor, e vamos orar todos juntos. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome bendito de Jesus, esse é o momento da tua boa, viva, poderosa e eficaz palavra. E o Senhor me trouxe aqui com a responsabilidade de ser o transmissor da tua palavra esta noite. Senhor, eu já te confesso que eu não venho aqui dependendo daquilo que é da terra. Eu venho aqui com uma certeza de que se o Senhor não operar, nada vai acontecer aqui essa noite. Eu venho com uma certeza que eu trago comigo as minhas limitações. Eu não tenho, eu não posso, eu não levanto caído, eu não opero milagre, eu não curo pessoas, porém eu trago comigo algumas certezas maiores do que essas, que aquilo que eu não tenho o Senhor tem, aquilo que eu não posso o Senhor pode, aquilo que eu não faço o Senhor faz, lugares que eu não vou o Senhor vai, enfermo que eu não curo o Senhor cura. Ai meu Deus, nessa noite, onde estiver alguém que não veio acreditando no que é da terra, mas que veio acreditando no que é do céu, da ponta do pé ao alto da cabeça, dá um sinal da tua glória sobre a vida dele, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora já. Os que acreditam podem dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus lindos, a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 4, que outrora acabamos de ler,
nós vemos uma mulher desesperada, procurando ao profeta Eliseu, ao homem de Deus, e contando a ele o seu problema, contando a ele a sua dor, contando a ele a sua atual situação. Que situação era essa? Situação que nós acabamos de ler. A mulher tinha 2 filhos, ela era viúva, e o marido que morreu lhe deixou uma dívida. Naquela época, quando alguém morria e deixava a dívida ficava para o parente de primeiro grau pagar. No caso, se o marido morreu, a mulher precisava pagar a dívida que o seu marido deixara. Só que tem um detalhe, pergunte qual? A mulher não tinha condições financeiras para pagar a dívida. E naquela época, se você não tinha o dinheiro para pagar a dívida, você precisava pagar a dívida com mão de obra. A pessoa a qual você devia iria utilizar você para trabalhar para ele até o dia em que ele dissesse: pois bem, você já trabalhou o suficiente e a partir de hoje você não me deve mais nada. No caso daquela mulher, por ela ser mulher e viúva, ela não podia pagar a dívida com o trabalho. Então existia uma segunda opção. Que segunda opção era essa, pastor? É que os filhos trabalhassem pela dívida do pai. Então, quando o agiota chega até a casa, ele diz: o prazo acabou, é momento da dívida ser paga. A mulher olha e diz: eu não tenho como pagar. Ele diz: não tem? Então eu vou ali e vou lhe dar um tempinho para você se despedir dos seus filhos, porque eu vou levar os 2 para serem meus escravos. A situação daquela mulher é uma situação delicada, é uma situação tanto quanto difícil, peculiar. Aquela mulher se desespera, aquela mulher se sente acuada, porque não bastasse perder o marido, ela agora vai perder também os seus filhos. E ela era uma mulher viúva, ela era uma mulher... Ninguém dá emprego à mulher viúva. A única mulher viúva da Bíblia que eu acho que arranjou um emprego foi a viúva pobre, quando levou 2 denários para oferta, porque 2 denários era relativo a 2 dias de trabalho. Alguém quebrou a lei e deu trabalho para ela, ela trabalhou 2 dias, pegou e entregou no altar. Quer que eu diga uma verdade, sim ou não? Eu tenho certeza que nunca mais ela foi pobre. Isso aí eu posso falar com certeza absoluta. Só que essa mulher de segundo rei, ninguém ia dar trabalho para ela. Ela era uma viúva, ela não ia ter como trabalhar para se sustentar. Aí você pergunta: e ela ia viver do que, pastor? De esmolas. Ela ia comer o que alguém lhe desse. Você já convidou um mendigo para jantar no Outback? Ou no Coco Bambu? Ou no Paris 6? Ou no Terraço Itália? Eu tenho certeza que não. O que é melhorzinho no meio de nós? Compra uma marmita e leva até ele. Isso é viver de esmolas. É viver do que alguém quer te dar. Mas o que alguém quer te dar nunca vai ser o melhor. Ele nunca vai pegar a melhor camisa do guarda-roupa. Ele não vai pegar a Ricardo Almeida. Ele não vai pegar a Gucci. Ele não vai pegar a Louis Vuitton para dar para alguém. Se você viver do que os outros bem querem lhe dar, você vai viver de sobra. Você vai viver de resto. Você vai viver de esmola. Você vai viver de comer nos lugares mais simples, até nos piores. Isso é depender de pessoas. Deixe só uma pessoa saber que você está dependendo dela para você ver se ela não muda. A amizade vai até bem, mas se um ser humano descobrir que ele tem alguma coisa que
pode comandar você, você vai ver o domínio dele crescer na hora. Aquela mulher ia viver dominada pelos outros, vestindo o que lhe dessem, comendo o que lhe dessem. Vocês almoçam normalmente que hora? Meio-dia, meio-dia e meio, 1h? Só almoça que hora, pastor Tiago? 11h30. Quando o senhor vai almoçar de 11h30, o senhor procura alguma viúva de Caruaru e divide o seu almoço com ela? Não, né? Eu também não. Eu oro. Quem me conhece sabe como é a minha oração de refeição. Pai, graças te dou por esse alimento. Eu te peço que em nome de Jesus nunca nos falte. Nesse momento abençoa o órfão e a viúva e todo aquele que precisa de um auxílio para se alimentar, que só envie para ele o socorro. Essa é a minha oração. E agora eu incluí o pessoal do Rio Grande do Sul. Pronto. Mas eu não vou até a viúva levar a comida dela. Eu estou pedindo a Deus um milagre, mas eu estou em casa almoçando. Vire para o seu irmão e diga para ele: depender de pessoas nunca será fácil. Diga para ele: vou te dar um conselho, dependa de Deus. Essa mulher aparentemente ia depender de quê? De quê? Tem alguém no culto? Essa mulher aparentemente ia depender de quê? De pessoas, de esmolas. Só que tem um detalhe: o marido dessa mulher era um crente. Eu aprendi com, posso dizer, o maior pregador, o maior exegeta, o maior explanador da Bíblia Sagrada que eu já conheci, que é o pastor André. Disparado, o melhor exegeta que eu já conheci, pastor André Gomes. E eu aprendi com ele: não adianta pregar qualquer coisa, precisa explicar para as pessoas o que está pregando. Precisa dizer para elas por que tinha multidão, precisa dizer para elas por que Jesus estava ali, precisa dizer por que aconteceu o milagre. E aí eu fui entender esse texto, porque o texto fala que a mulher é viúva, mas não fala quem é o marido. Mas eu descobri quem é o marido. 1 Reis 18. O marido dessa mulher é Obadias, mordomo da casa do rei Acabe. E o texto diz que Obadias temia ao Senhor. O texto diz que Obadias era um crente fiel. Só que Acabe não valia nada. Vou te explicar. Obadias trabalhava na casa de Acabe. Obadias adorava a Deus e Acabe adorava a Baal. Obadias adorava a Deus e Acabe adorava a Astarote, a Azera. Obadias falava a verdade e Acabe a mentira. Obadias era bom e Acabe era ruim. Posso falar uma verdade, sim ou não? Você só se contamina com o que não presta se você quiser. Para com esse negócio de botar a culpinha nos outros. Seja homem e mulher para assumir que quem errou foi você. Porque quis. Porque Obadias era um crente fiel na casa de um desviado. Quando Obadias ia orar a Deus, Acabe orava a Satanás. E Obadias continuou firme. Posso falar a verdade, sim ou não? Se você quiser de fato ser transformado por Deus, assuma os seus erros e seja sincero com Ele. Não queira passar pano. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que é que ele podia dizer? Pai, eu era muito novo, eu não tinha experiência, eu era doido para usar dinheiro, para viver os prazeres da vida. E aí quando eu vi as mulheres me levaram. E aí sabe o fulano me chamou para beber. E eu bebia, e depois eu não consegui parar. E aí pai, eu me envolvi naquilo ali. Foi isso que o filho pródigo fez? O filho pródigo chegou em casa e disse: pai, quem não presta sou eu.
Eu sou tão ruim, tão miserável, que eu não só pequei contra Deus, porque a gente tem um negócio de pedir perdão a Deus, né? Pede perdão ao irmão que você errou com ele também, tá? O filho pródigo olhou e disse: pai, eu pequei contra Deus. Eu sou tão miserável que pequei contra o Senhor, que me dava de comida, que me dava de bebida, que me dava de vestir. Eu sou tão infeliz que não quero mais ser chamado de filho. Aí o pai olhou para ele e disse: descansa o teu coração, já que tu é um homem e assumiu os teus erros, eu não vou te receber como escravo, eu vou te receber como filho. Então para de colocar desculpa nos outros, quando quem está precisando melhorar é você. Obadias estava lá na casa de Acabe, e Obadias viu uma situação que ia acontecer. Pergunte qual? Pergunte qual? A mulher de Acabe, que era outro troço. Acabe não valia nada, sua mulher também não valia nada. Muito normal, muito comum. No dia a dia também, inclusive nos dias de hoje. Não presta um, o outro também não presta. Falei já foi. A mulher de Acabe era pior do que ele. Pior do que ele. A mulher de Acabe via a maldade de Acabe e ainda potencializava a maldade de Acabe. E ela tinha uns profetas que profetizavam só o que ela queria ouvir. Não sei se eu falo, vou falar. Está vendo essas cadeiras vazias? Não é só por causa do evento não. É porque não tem ninguém aqui prometendo alguma coisa para você. Não tem gente aqui para te prometer carro, para te prometer casa. Mas vai nos cultos onde promete casa, promete carro, para ver se não está cheio de gente. Eu não estou dizendo que Deus não dá, porque o maior pregador de que Deus dá tudo sou eu. Mas não da forma que essa turma quer usar Deus como um boneco. Bota aqui, bota ali, faz desse jeito, fale do jeito que eu quero, e Deus não trabalha assim. Jezabel tinha uns profetas que trabalhavam para ela. Sentava na mesa, preparava a mesa, e eles profetizavam o que ela queria ouvir. Se você ler qualquer livro, o mais simples de psicologia humana, o mais simples, do cara mais simples, do escritor mais simples, você vai aprender que a melhor forma de lidar com pessoas é falar o que elas querem ouvir. Eu já vi uma pessoa simples, iletrada, uma pessoa que não sabe falar, se defender de crítica, sozinha, sem ajuda de ninguém. Mas eu nunca vi um sábio conseguir se defender de um elogio. Uma crítica qualquer um se defende, de elogio não. Jezabel tinha profetas para inflar o ego dela. E os profetas que não falavam o que ela queria ouvir, sabe o que ela quis fazer? Quis matar. E aí o marido dessa mulher, que nós lemos o texto, começou a pegar esses profetas que ela ia matar e começou a levar para cavernas. Eu estou te explicando de onde vem o texto que nós lemos. E tem um detalhe, pergunte qual. Eu paguei para saber isso que eu vou te dar agora de graça. Que ninguém me deu de graça não. Eu tive que comprar e estudar isso aqui. Mas eu estou te dando agora de graça. Eu estou te explicando quem é o homem que a gente leu aqui. Um homem que morreu. E quem é o homem? Estou te explicando. Esse homem pegou os profetas que Jezabel queria matar e totalizou 100 profetas. Quantos profetas? Ele achou 2 cavernas e colocou 50 em uma e 50 na outra. E diz a Bíblia, 1 Reis 18, que ele não deixou nenhum morrer, porque ele ia lá e levava pão e água para os 100 profetas. Profetas de Deus, profetas de verdade, profetas que temiam de fato ao Senhor. Só que tem um detalhe, pergunte qual. A família dele era de 4 pessoas. Ele, uma mulher e 2 filhos.
Quem tem família de 4 pessoas, trabalha para quantas? Para 4. E o salário corresponde a quanto? 4. Ele tinha um salário que sustentava bem 4 pessoas, e a sua vida foi normal durante muito tempo. Só que 104 pessoas, meu irmão, haja aplicação, haja moeda digital, haja tigrinho não, que ele era crente, né? Tem uns irmãos que jogam no tigrinho, mas ele não, ele era crente. Haja investimento, haja aplicação para aguentar 104 bocas, meu amigo. Chega uma hora que a poupança esgotou, tirou o dinheiro da Binance, tirou o dinheiro das aplicações e não deu, e foi, investiu naqueles homens de Deus, para que eles não morressem, para que a obra que Deus realizava pela boca deles não parassem. E aí ele contraiu uma dívida, e no meio da dívida, ele morre. Só que ele não contraiu uma dívida para ele. Ele investiu na obra de Deus. Quem está ligado na mensagem vai entender que eu vou entrar agora. A mulher viúva ia viver de resto, ia viver de esmola, ia andar no tempo dos outros, ia viver como os outros quisessem. Mas como ela era mulher de um homem de Deus, ela procurou um profeta. Aleluia, aleluia. Ai, 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 naquela hora parece que vejo Deus olhando para o profeta e dizendo: qualquer um pode passar necessidade em Israel, mas essa mulher aí não, essa não. Eu estou todo arrepiado, eu estou celebaraua, eu estou sentindo a presença do meu amigo aqui. Deus me autoriza a profetizar. Se você depender de Deus, não vai te faltar nada. Estou sentindo uma presença aqui nesse altar. Se aquela mulher dependesse de homens, ela ia começar a viver uma vida de humilhação. Mas como alguém plantou no reino de Deus, ela procurou o homem de Deus. Quando ela procura Eliseu, eu imagino Deus falando para Eliseu: Eliseu, dá um jeito, porque eu não devo nada para ninguém. E tudo que o marido dela plantou no altar, ela vai colher agora. Posso falar uma verdade, sim ou não? Sabe um lugar que se você plantar nunca vai dar errado? Altar. Pode plantar. Plante sem medo. Quanto mais você tiver, mais dê. Para você ver Deus lhe dar mais. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Quando vir um dia mau, eu dou sempre uma lembrada. A Bíblia diz que Deus vai abrir a janela do céu sobre os ofertantes e dizimistas. Quando eu estou num aperto, eu olho para o alto e digo: Deus, não é querendo cobrar não, tá? Só lembrando. Porque jamais eu teria coragem de cobrar o Senhor em nada. Não é cobrança, é só lembrando que estou em dia no dízimo, estou em dia nas ofertas e na caridade. Porque para mim, eu penso que um homem de Deus, que não faz nenhuma obra de caridade para ajudar ninguém, precisa arrumar outra coisa para fazer. Eu penso assim, acho que é uma obrigação nossa como cristão, é ter um coração para ajudar pessoas. Quando eu dou apenas uma lembrada ao Senhor, a ação vem rapidamente. Agora não é do jeito que a gente quer, porque a gente, Deus me dá um carro, a gente quer que ele brote aqui do nosso lado. Não é tão bem assim. Mas quando a gente fala com Deus, ele começa a unir. E chega assim na nossa mão o que a gente falou com ele. Quando a gente tem o que colher. Uma vez eu fui pregar numa grande Assembleia de Deus lá em São Paulo. Pastor Joaquim Meireles, um dos pastores mais crentes que eu já conheci na minha vida.
um homem que passava mais tempo de joelho do que de pé, foi pregar na igreja de um amigo meu da Bahia. Liguei para o meu amigo pastor Osés, como é que está pastor Joaquim? Ele disse, faz 3 dias que ele está aqui em casa, só levanta do joelho para botar uma roupa e pregar, e volta, dobra o joelho e vai orar de novo. 3 dias. Estou lá pregando na igreja dele, Assembleia de Deus do Brás, gigante, o altar dessas alturas, você subiu um monte de escada para chegar no altar, a igreja lotada. Ele chega em mim e diz, meu filho, preparei um lanchinho para você. Ali eu já ficava morrendo de medo. O que é que eu vou conversar com o pastor Joaquim Meirelles? Ele sabe tudo mais do que eu da Bíblia. Ele tem 50 anos de igreja. Ele ora muito mais do que eu. É mais homem de Deus. Eu vou conversar o que com o homem desse? Eu não posso falar. Eu tenho que esperar ele dizer as coisas. É verdade. Eu tenho que esperar ele falar alguma coisa e eu balançar a cabeça positivamente. Estou lá com o pastor Joaquim, chega o pastor Oséias. Estou lá sentado, o pastor Oséias chega no meu bolso. Na época não tinha Pix. O pastor Oséias chega no meu bolso, coloca uma quantia. Depois eu fui ver bem agradável. Eu olhei. O que, pastor? Não, depois o senhor vê. Tá bom. Participei daquele momento, mesa. Era um culto de jovens de manhã. E fui me organizar para pregar em um outro culto à tarde e um outro culto que eu pregava à noite. Eu era pregador itinerante. Quando eu vou sair, aí, né, meu irmão? Vamos ser sinceros. Quem não ia querer olhar o envelope, né? Entrei no carro, olhei o envelope, bem legal. Ligo o pastor Zé, pastor, que é isso? Pastor, não precisava, tal. Muito obrigado, que honra, que glória. Mas, por que isso? O pastor Zé disse, pastor, uma coisa que eu tenho comigo e com Deus, é que no dia que eu parar de plantar, eu não tenho mais nada para colher. Então, por onde eu passo, eu faço plantios, porque na minha vida nunca falta uma colheita. Esse homem não sabia, mas enquanto ele estava plantando na vida daqueles profetas, eu quero aproveitar e profetizar na vida de algumas pessoas, até que aqui estão, que hoje enviaram uma semente para o pastor Gledson. Eu quero profetizar que sobre a vida de vocês, se eu sou profeta, não faltará para a vida de vocês, não faltará para os filhos de vocês, não faltará para os netos de vocês, não faltará para a descendência de vocês, porque enquanto aquele homem plantava sobre a vida dos homens de Deus, Deus cuidava da família dele. Quem não sabe da verdade pensa que aquela mulher chegou do nada. Esse é o meu marido, morreu. Tem como tu me... Não é do nada não. A mulher só foi lá porque sabia que o marido era crente. A mulher só foi lá porque viu as coisas sumindo em casa, a compra esvaziando. Amor, está indo para onde isso? Esse amor, estou investindo ali na obra de Deus, os homens de Deus vão morrer de fome, eu tenho que ajudar. Quando ela precisou, ela foi lá e disse, ó, profeta, o negócio é o seguinte, legal, meu marido pegou todo o salário, investiu na obra, bacana, não fui contra, tirou tudo que tinha lá em casa, levou para eles comer, ok, tranquilo, só que agora, chefe, ele morreu, estão querendo levar meus filhos como escravo, e aí é demais. Deus fala a Eliseu e diz, diga para ela, pegar vasos emprestados. Eliseu, agora diga para ela que não pegue pouco. Posso falar a verdade, sim ou não? Sonhar pequeno e sonhar alto, o preço é o mesmo. Você só está sonhando baixo porque você quer. Porque se você sonhar alto, Deus vai te levar no lugar alto. Eliseu, essa daí está acobertada aqui no céu. Essa não pode ficar assim. Eliseu olhou para ela e disse, olha, segundo diz o Senhor a mim, que a senhora precisa ir para casa, pegar vasos emprestados, não poucos, é assim, Senhor, é assim, não poucos, pegue muitos. Pegue da botija que a senhora tem em casa e comece a compartilhar azeite pelos vasos emprestados. E feche a porta.
e feche a... Posso falar a verdade, sim ou não? Enquanto Deus está trabalhando, irmão, deixa a língua dentro da boca. Enquanto Deus está trabalhando, fica quieto. Não precisa dizer que está comprando carro, não. Espera o carro chegar, vão ter que ver que tu está andando de carro. Você não precisa contar, divulgar. Enquanto Deus trabalha, feche a porta. O profeta disse: mulher, peça vasos emprestados. E ele deu um direcionamento. Qual foi? Vizinhos. Ele disse o público: pede aos vizinhos. Vizinho quer dizer pessoa próxima. A Bíblia, como é completa, Clay, meu amigo, que honra poder pregar, te ouvindo tocar. A Bíblia, como é um livro completo, meu amigo Clay, se ela tivesse ido em alguma casa e a pessoa dissesse não empresto, a Bíblia diria: indo ela em várias casas, 2 delas não lhe emprestaram vasilha e as outras emprestaram. A Bíblia diria sim ou não? Se a Bíblia não diz, e é um livro completo, não precisa acrescentar nem tirar nada. É porque onde ela pediu, as pessoas atenderam. 2 motivos. O primeiro, ela era uma referência de mulher de Deus. Não deu glória? Tudo bem. O segundo, ela sabia se relacionar com pessoas. Sabe, sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho bons relacionamentos. É difícil eu precisar de alguma coisa e eu não tenho um contato de alguém que resolva. É o relacionamento, é o contato, é o amigo que vai te ajudar na hora que você precisar. Quando ela foi, e é isso que entendo que eu estou pregando, é isso que eu acabei de falar. A gente pede para Deus um carro, Ele pode não colocar ele aqui do teu lado agora, mas Ele vai usar a forma de que chegue até você. Mas você precisa estar preparado para entender as formas. Aquela mulher ia viver um grande milagre, sim ou não? Só que o milagre vai ter um processo. Eliseu podia olhar para ela e dizer: mulher, o que te falta é dinheiro? É, quanto? 1 milhão? Manda o Pix, porque Deus falou para mim agora mandar para a senhora. Poderia ser assim? Poderia. Mas Deus não trabalha assim. Uma vez Jesus olhou para um cego e disse: que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então veja. Para o outro, Jesus olhou e disse: o que é que você quer? Quero ver. Disse: então vou cuspir no chão, vou misturar com terra, vou pegar a terra cuspida, vou botar no seu olho, vou dizer para você um tanque. Quem levou esse cego até o tanque para se lavar se ele era cego? Alguém levou esse cego, ou ele acertou o caminho com a cegueira, eu não sei. Ele se lavou e viveu o milagre. O milagre foi igual, sim ou não? Mas o processo foi diferente. Pare de se comparar com... mas a fulana, tudo para fulana é fácil. Visse lá, pegou uma herança. Pois é, irmão, pegou uma herança. Para pegar a herança, morreu os pais. Você quer perder seus pais? É porque você só enxerga que a grama do outro é mais verde. Mas o que Deus está dizendo nessa noite é: o milagre é para todos, mas o processo é diferente. Aguente o processo. Faz uma pergunta para o seu irmão, pergunta para ele: quer milagre? Espera ele responder. Se ele disse que quer, diga para ele: então aguenta o seu processo. Clay, existem processos que você passa, que se eu passasse, eu passaria rindo. Para mim isso é besteira. Mas para você, mexe com o seu psicológico, mexe com o seu coração, mexe com tudo. Porque o processo de cada um é diferente. Se você não viver o processo, você não viverá o milagre. E o processo daquela mulher foi: a coisa está dura, irmã? Está difícil, irmã? Tá. Procure pessoas agora. Porque através dessas pessoas,
Deus vai operar o maior milagre da sua vida. Veja a diferença de quem procura pessoas por conta própria, que aí elas vão bater com a porta na sua cara, aí elas não vão te ajudar, aí elas vão dizer que não tem, aí elas vão dizer que não pode, aí elas vão botar difícil. Mas quando você está na direção de Deus. Uma vez eu fui pregar num congresso, terminei de pregar, desceu uma moça, não sei se era uma moça ou já era uma mulher, devia ter uns 20 e poucos anos, acho que era uma moça. Ela chegou em mim, eu não sei se eu era evangelista ou já era pastor, vamos dizer que foi pastor. Ela chegou e disse: pastor, que mensagem, que mensagem. Eu falei: irmã, obrigado, Deus abençoe. Pastor, queria comprar seus DVDs, falei: tem aqui, escolha os temas. E ela escolheu vários temas, e quando ela terminou de pagar, ela olhou para mim e disse: pastor, o senhor me conhece? Eu falei: não. Ela disse: hoje eu estou assessorando o missionário Ezequiel Pires, que faz a vigília que abala São Paulo, ou seja, a maior vigília de São Paulo. O senhor conhece? Quem não conhece? Imagina um pregador pentecostal, será que ele conhece a maior vigília de São Paulo ou não? Eu falei: conheço demais. Ela disse: eu vou colocar o senhor para pregar lá. Eu disse: vai não. Ela disse: vou, já se considere lá, e já vê, pregue essa mensagem de hoje, que essa lá é top. Meu irmão, dali para frente foi só para trás, não dormia mais não. Eu fiquei em dúvida, bem umas 20 mensagens, qual que era que eu ia pregar, como era que eu ia agradecer o missionário pela oportunidade, como é que eu ia saudar a igreja, qual o pulo que eu ia dar, como é que ia ser o grito, se eu ia correr na igreja, se eu não ia. Não dormia mais. E para terminar de completar, ela me adicionou no Facebook. Pronto, eu digo agora, confirmação. É Deus aí. Me adicionou, que é para não esquecer de mim. Passou um mês, nada. Passou 2 meses, nada. Como eu nunca fui de contar as coisas antes de adiantar a vitória, eu não tinha que sofrer o povo perguntando: e aí, vai pregar quando lá? Isso não, era só comigo mesmo a dor. Passado mais ou menos 1 ano, eu já tinha esquecido, porque, obviamente, aquela promessa não ia acontecer. Um amigo disse: ei, vamos lá na vigília do missionário Ezequiel Pires. Eu falei: rapaz, aconteceu um negócio comigo nessa vigília que eu estou até evitando ir, que é para eu não lembrar. Ele disse: não, mas vamos lá, porque eu conheço sei quem, e a gente vai lá em cima e toma um café com os pastores e tal, e faz amizade. Eu falei: tá, então vamos. Ele passou lá em casa, a gente foi. Quando a gente vai entrando, vem um missionário apressado, que ele ia abrir o culto. Quando o missionário vem, aí olhou para mim: se eu conheço você, moço. Falei: deve ser outro, eu só não conheço. Com certeza, eu só não vai conhecer. Ele: eu conheço você. Você é o pastor Gleibson, lá de Diadema? Eu falei: sou eu. Você que faz um encontro de vaso, segunda-feira, quero ir lá. Eu falei: meu sonho é levar o senhor lá. Mas antes disso eu te trago aqui. Fulano, anota o nome e o número dele, marca um dia na agenda e traz ele aqui na vigília. Aí, meu irmão, eu descobri essa semana que eu tenho 1,72 m. Eu pensava que era 1,70 m, aumentei 2 centímetros. Eu fiquei muito feliz, porque com esses sapatos que eu estou usando, eu estou indo para 1,76 m. Mas quando o missionário disse isso, eu fiquei com 2,57 m. Ali eu cresci. Ali eu senti que era a hora. E aconteceu. E vamos ser sinceros e falar a verdade. Depois dali eu preguei nos maiores congressos onde eu passei. Tudo veio dali. E a verdade é essa mesmo. Dali eu comecei a pregar nos grandes eventos. E não minto a vocês, eu recebi grandes ofertas. Pergunte por quê? Porque quando você está dentro do plano de Deus, as pessoas são obrigadas a te ajudar. Entenda, uma coisa é você pedir por você, outra coisa é quando Deus fala e diz: vai lá e faz pelo fulano.
na vida daquela mulher não era ela pedindo. Deus mandou o profeta atender. Deus mandou pessoas emprestar o vaso. A casa se encheu de vaso, porque era a vontade de... E ela pega uma botija e começa a colocar nos vasos. E os vasos começam a se encher. Os vasos começam a se encher. Se tu não der glória, eu fico até 9 horas mandando o vaso encher. E os vasos começaram a encher. Deus acabou de falar para mim: avisa para minha igreja que eu estou enchendo o vaso nessa noite. Eu estou enchendo o celeiro nessa noite. Eu sou providência nessa noite. Eu sou resposta nessa noite. Quem recebe isso, levante as mãos para o alto e glorifique a Deus. Se aplaudir com mais vontade, o milagre é até maior. Vira para o teu irmão e diga para ele: siga a direção que Deus lhe apontar. Você sabia que uma vez Davi fez guarita no meio do exército inimigo? Sabia disso? O exército que Davi matava, destruía, esculhambava. Teve uma fase da vida que Davi teve que morar lá com eles. E não sofreu um arranhão. Porque Deus diz: pode ir, Davi. Porque se Deus não deixar você ir, pode ser o melhor lugar, vai dar tudo errado. Se Deus te mandar ir, não tenha medo do lugar, porque lá tudo dará certo. A porta está fechada, vou terminar agora. A porta está... É porque quando eu conto histórias e quando eu era pregador, eu me empolgo. Aí a mensagem aumenta de 1 hora para 2 horas e meia. Mas eu vou terminar agora. A porta estava... Quando a porta está fechada, o credor está do lado de fora. Se o credor está do lado de fora, ele está verbalizando para as pessoas que dentro daquela casa tem uma pessoa que deve a ele. E ele está esperando aquela pessoa abrir a porta para ele cobrar a dívida, sim ou não? Só que o que quem está fora não sabe é que você não está trancado do lado de dentro porque está com medo. Você só está trancado porque está vivendo um milagre. Não, você não entendeu, senão você tinha dado um glória. Pelo amor de Deus, vira para o teu irmão e fala: você anima, meu filho. Você já foi mais animadinho. Vou dizer de novo: quem está do lado de fora, está botando gosto ruim. Quem está do lado de fora está contando mentira. Quem está do lado de fora fala do que não sabe. Mas você que está dentro, está vivendo um milagre. Está vivendo um milagre. Está vivendo um milagre. O milagre está acontecendo. Quando o milagre acontece, a mulher diz: traz mais vaso, porque está tudo cheio. Diz: mãe, acabou. Por quê? Porque foi o milagre concluído. Só que tem um detalhe, pergunte qual. A mulher agora não é mais pobre. Ela agora é uma mulher rica. Pastor André já pregou sobre os óleos aqui na igreja, eu lembro bem. E ele falou do valor do óleo importado, caríssimo. E aquele óleo foi o melhor azeite que você possa imaginar. Então aquela mulher de pobre foi transferida para o patamar de rica. Foi fácil? Fácil não, porque alguém teve que plantar.
Alguém teve que sacrificar no altar. Alguém teve que dar de comida a 100 profetas. Aquela mulher teve que ouvir piada dos credores. Aquela mulher foi humilhada na rua que ela morava. Foi fácil? Mas chegou. Não, você não entendeu. Foi fácil? Mas chegou. Está chegando um milagre na tua casa. Não, você não entendeu, vou dizer de novo, está chegando um milagre na tua casa. Não está sendo fácil, mas o milagre é ele, é bara, salva, cadube de elemento. Eu tô sentindo meu amigo aqui, não está sendo fácil, hein? Aguenta mais um pouquinho, tem milagre vindo aí. Pastor, está doendo, aguenta só mais um pouco. Pastor, está machucando, aguenta, está chegando o milagre. Quem recebe, deixa eu ver. Quem recebe, deixa eu ver. Quem recebe? Levante a mão direita para cima. Repouse no ombro do irmão que está à direita. Balance ele. E diga para ele: se prepare, porque essa semana está chegando milagre. E o milagre vai ser do tamanho do teu glória. O milagre vai ser do tamanho da tua levantada de mão. O milagre vai ser do tamanho do teu sorriso. O milagre vai ser do tamanho da tua alegria. O milagre vai ser do tamanho da tua celebração. Ô Iago, pode chamar o pessoal, viu? Pra gente concluir. Um milagre veio. A mulher de pobre passou para rica. Tudo ok? Tudo bem? O dinheiro já está ali em forma de bem, em forma de azeite? Sim ou não? Falta alguma coisa? Falta. Pergunte o quê? Chamar a pessoa que foi canal do milagre para ver o milagre. Se não fosse o profeta, tinha milagre? Eliseu, vem cá. Nós estamos pecando nisso, Iago. Nós estamos pecando que quando nós vivemos um milagre, nós esquecemos da fonte. Ah, pastor, só devo a Deus. Ok, verdade. O seu débito é com o céu mesmo. Deus não usou ninguém na terra, não. Eu tenho um telefone em casa que eu mandei trocar a bateria dele, tirar os arranhões, deixei ele zerado. Aí meu amigo disse: vai vender? Falei: não. Vai fazer o quê? Falei: vou botar na caixinha dele e vou guardar, porque eu comprei esse telefone no cartão da minha mãe 10 vezes quando eu quebrei. E esse telefone já cuspiu 3 carros e 4 iPhone para mim. Agora ele se aposentou, mas a minha gratidão a ele será eterna. E toda vez que eu estou ajeitando o meu guarda-roupa, eu pego a caixinha dele, está lá. Tem a notinha, tem o fone, tem tudo que era dele. Eu olho para ele e digo: ei, guerreiro, tu me tirou de uma fase, hein? Só para lembrar de quem me ajudou. Sabe o que está faltando na igreja de hoje? É que quando o milagre chega, a primeira coisa que a gente esquece é quem Deus usou para que ele chegasse. Sabe o que falta na igreja brasileira? É que você passa 3, 4, 5, como eu, 7 anos sendo abençoado nessa igreja. Você acha que tudo que eu falo com o pastor André, ele faz o que eu falo? Você acha que o pastor André alguma vez já fez alguma coisa que eu não concorde? Você acha que tem algum pastor aqui da igreja que vive em função de mim? Claro que não. Cada um tem um jeito de agir, de pensar, de falar. Mas no dia que eu discordar de alguém, não quer dizer que eu possa anular tudo que ela já fez, que eu gostei. Só que naquele assunto, naquele dia, ela não pensou como eu. Só isso. É apenas isso. Mas qual é o nosso problema? É que a gente joga fora alguém que nos colocou dentro de grandes milagres por causa de picuinhas e besteiras. Sabe o que diferenciou essa mulher de muitas outras?
não foi um grande milagre, porque grande milagre muita gente viveu. Isso é um livro que só fala de milagre. O que diferenciou essa mulher das outras foi que quando ela recebeu o milagre, ela disse: chama o canal do milagre para vir aqui olhar o milagre. Esses dias uma irmã pediu para mim orar por uma criança. Essa semana a criança estava melhor, ela mandou mensagem, eu fiquei feliz. Ele lembrou, foi lá e disse: pastor, lembra de mim? Lembro, o senhor pediu para orar, o senhor orou, orei, está melhor, eu creio no milagre. Obrigado por me atualizar. Porque quando o profeta é convidado para ir o teu milagre, ele não vai querer um pedaço do milagre, ele vai celebrar a Deus pelo milagre. Pessoas do CGC que vivem milagres, a irmã mandou para mim: pastor, consegui comprar o meu imóvel. Eu falei: é mesmo que isso é meu. A minha alegria é a mesma. É mesmo que eu estou comprando imóvel hoje. Minha ovelha comprou um imóvel, comprei também. A outra disse: pastor, consegui minha moto, roubaram a minha moto, lutei, Deus foi lá, me deu uma zero, muito melhor. Eu falei: é mesmo que isso é minha, nunca andei de bis, mas é mesmo que fosse minha aquela bis dela. O que o profeta quer é ver o teu milagre. Vira para o teu irmão e diga para ele: tome cuidado para não perder o milagre, porque esqueceu de mostrá-lo na fonte. Termino agora. Aquela mulher podia vender o azeite, sim ou não? Podia pegar o dinheiro, sim ou não? E por que ela chamou o profeta? Gratidão. O profeta foi lá, olhou o azeite, não pediu nada, não prejudicou nada, não subtraiu nada, só fez olhar o milagre e disse: minha irmã, tem uma notícia para te dar. Nunca mais a senhora é pobre na vida. Assim diz o Senhor: venda o azeite e pague a. Homem de Deus precisa cumprir com o que fala, com seus compromissos. Mulher de Deus precisa ter caráter. Pode não gostar de mim porque não quer, pela minha cara, por qualquer coisa, mas não porque a minha palavra volta, porque eu faço. Eu sou um homem de palavra, eu assumo meus compromissos. Por isso que por onde eu passo, graças a Deus, ando de cabeça erguida, porque para mim o primeiro princípio de um homem de Deus é ser um homem de bem. Depois, um homem de bem vira um homem de Deus. O profeta disse: venda, pague a dívida, se limpe na sociedade e tenha honra, e você e seus filhos vivam para sempre do que sobrar. Pegue na mão de alguém, levante essa pessoa da cadeira. Iago vai cantar nesse momento. Eu vou só te falar uma coisa agora. Se você estiver ligado em Deus, está vindo uma providência aí na tua vida que não vai acabar. Se você pedir às pessoas sem Deus, você vai se frustrar, vai receber um não. Mas se você esperar em Deus, pessoas irão te abençoar, pessoas irão te direcionar, e chegará em tuas mãos um milagre tão grande, uma providência tão grande, que não se acabará.